E agora, mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala sobre a aprovação da MP 1031 de 2021, que permite a desestatização e a emissão de novas ações da Eletrobras, que serão vendidas no mercado sem a participação da União. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o advogado Fábio Luiz Isidoro. Ele é especialista em direito administrativo e também regulatório. Boa tarde, doutor Fábio. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Doutor, se o senhor puder liberar o seu som para a gente poder ouvi-lo. Isso, pronto. Olá, boa tarde. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Doutor, falando justamente, a gente está falando sobre a medida provisória com relação à Eletrobras e alguns especialistas dizem que essa venda, do controle, ele pode sinalizar um avanço, nessas propostas de desburocratização, não só o desestatização, em que realmente essa medida provisória pode ajudar o país, ou não é essa a leitura? Sim, essa é a minha leitura. Eu concordo com esse discurso. Eu acho que essa proposta de desestatização da Eletrobras ele é um pontapé inicial para o governo conseguir colocar em prática todo o seu programa de governo, né? Que, enfim, esse foi uma dos motes de campanha do governo federal, né? Desse governo que está aí, e eles prometeram uma agenda liberal, propositiva, né? No sentido de diminuir o tamanho do Estado na economia e passando pela diminuição do tamanho da participação da União nas empresas, né? Então, diminuindo o que for possível da participação do Estado, da União, no caso, nas empresas estatais, né? E eu acho que é uma excelente oportunidade, né? Uma oportunidade, assim, fazia tempo que a gente não via um movimento assim, vindo do governo federal, né? Tem os movimentos, né? O marco do saneamento destravou bastante coisa, né? Destravou no sentido de que fomentou, né? Com um pouco mais de segurança jurídica, então fomentou a privatização e fomentou aí todo esse processo, né? Então, eu acho que a MP 1031 da desestatização da Eletrobras, ele é o pontapé inicial, ele pode ser o caminho para outras estatais, né? Se fala bastante dos Correios, né? E eu acho que é um caminho muito positivo, vejo como muito positivo dentro de uma agenda liberal, né? E eu acho que esse é o caminho. Eu acho que é um caminho bom para o governo federal. A proposta é de diminuir a participação do governo federal no capital social da Eletrobras. Então, hoje, a União ela possui ali perto de 60% do capital social da Eletrobras, vai baixar esse capital social para algo em torno de 40% a 45%, de forma que ele vai deixar, a União vai deixar de ter o controle da Eletrobras, né? Mas vem junto com isso a chamada Golden Share, que é uma cláusula, né, que ela tem a Eletrobras, ou seja, a União ela tem o direito de veto a uma série de alterações ou uma série de quesitos que podem ser colocados em votação, né, na Eletrobras, e ao mesmo tempo, ao deixar de controlar a Eletrobras, né, mas ela participa do lucro da Eletrobras em 40%. Então, né, a Eletrobras, mais recentemente, ela tem se demonstrado uma empresa lucrativa, né, e a União vai se beneficiar desses lucros e a gente espera e almeja que na transição para o capital privado, ou seja, com a saída da União, que esses lucros eles se potencializem, né? E, doutor, justamente
com relação a isso, né? O senhor falou, você deixa de ter um controle de um lado, mas você tem benefícios de outro. Pensando na sociedade brasileira, pensando naquilo que volta, então, de benefícios para a sociedade. Quando isso acontece, o que temos de bom, né? Vamos começar pela parte o que temos de bom. Tá. Eu acho que exatamente o que a gente tem de bom é a gente conseguir que a Eletrobras ela potencialize ao máximo os seus lucros, né? E isso não é nenhuma crítica, porque a gente, enfim, não tem condições de julgar, não tem material prático para julgar se a gestão hoje ela é boa, ela é ruim, mas a movimentação do mercado dá o recado de que é possível, né, a hora que o mercado se interessa muito pela Eletrobras, isso quer dizer que é possível potencializar os resultados da Eletrobras, né? Então, assim, o que vem de bom para a população como um todo, na minha visão, é que, assim, a hora que a Eletrobras ela potencializa o seu trabalho, né, ela potencializa os lucros dos seus resultados, esse dinheiro ele volta para o governo, 40% desse resultado ele volta para o governo, né? Então, ele volta para o governo e o governo pode usar esse dinheiro, enfim, da maneira que ele entender melhor, tá? Então, vejo esse como um lado positivo, né? Outros lados positivos a Eletrobras ela é muito grande, ela tem uma sinergia, ela está praticamente em todos os lugares do sistema elétrico nacional, né? Então, assim, tem muita sinergia, ela pode, com a sinergia que ela tem, né? Ela voltando a participar de leilões, de expansão do sistema, a hora que ela volta a participar de expansão do sistema, como ela está em todos os lugares e tem uma sinergia, ou seja, o que eu chamo de sinergia ela pode eventualmente prestar um serviço mais barato, né, de geração, de transmissão e eventualmente até de distribuição. Então, assim, isso pode ter um reflexo positivo no custo também da energia, tá? O custo da energia é algo que foi assim extremamente utilizado como discurso, né? E aí muita gente disse, né, de que o custo da energia vai subir, ou outros disseram que o custo ele vai diminuir. A gente precisa entender esses cálculos, né? Ver se eles foram, assim, qual que é a base, se foram efetivamente bem feitos, né? Mas assim, o que eu vejo de positivo é que, né, a Eletrobras ela potencializando a sua capacidade, né? E o governo ainda fica com 40% desse lucro, com poder de veto para uma série de situações, né, que pode dar um direcionamento, um bom direcionamento do andamento da Eletrobras, né, a hora que você tem essa capacidade de veto. Então, são nessas linhas que eu vejo os pontos positivos, tá? Agora, do outro lado, né, principalmente, muita gente fala, né, o quanto também isso pode desencadear outras questões negativas para o Brasil. Na análise do senhor, quais seriam essas dificuldades, né, com essa desestatização, privatização, né, como todos conhecem? Assim, como eu comentei, né, tem se falado muito da questão do custo da energia, que o custo da energia vai subir, é feita uma comparação que em outros grandes países a energia é algo que ele é estatizado e não se abre mão disso, né? Eu costumo usar uma máxima popular que não é uma máxima popular, mas é assim, se a gente pretende um resultado diferente do que a gente tem hoje, né, se a gente entende como sociedade que o resultado que a gente tem hoje ele não é satisfatório ou pode ser melhor, a gente precisa começar a fazer algo diferente, né? Então, fazer algo diferente passa pela mudança do controle da Eletrobras. O que pode ter de negativo, eventualmente, esse reflexo do custo de energia, ele ser um reflexo que a gente, infelizmente, pode chegar a ver. Eu não acredito, tá? Em que pese a gente está vivendo um momento de alta de energia, mas é uma questão sistêmica, né? É uma questão de relacionada ao sistema como um todo, não é uma questão relacionada exatamente à Eletrobras, tá? Então, a gente pode ter um aumento do custo de energia? Pode, eu acho pouco provável,
tá? Outra situação que está atrelado a isso, né, é um pouco o que pode ser de negativo para a sociedade como um todo, os ajustes que vão ser feitos nas empresas da Eletrobras, né? Porque ela não sendo mais um ente estatal, então a tendência é que você enxugue a máquina, que você tenha, assim, você exige uma maior produtividade das pessoas, então ao enxugar a máquina, você eventualmente tenha uma diminuição de postos de trabalho, sempre, obviamente, não botando em risco a operação e manutenção de tudo isso, tá? Então, assim, o que eu vejo como eventual ponto negativo é a possibilidade do custo de energia, mas eu acho que ele não está atrelado exatamente ao fato da desestatização da Eletrobras, tá? Então, eu vejo com pouca probabilidade que isso aconteça. É importante essa fala do senhor, doutor Fábio, porque realmente aqui, quando se fala em desestatização, desburocratização, privatização, reforma administrativa, né, as pessoas não entendem geralmente o todo. Não querendo fazer comparação com fora do país, mas é importante a gente ter referências. Como é que funcionam essas questões de privatizações no mundo? E o quanto aqui no Brasil é preciso se discutir mais, porque quando a gente discute um assunto, a gente conhece mais ele. Perfeito. Eu acho que a discussão do assunto ele é essencial, né? De todos os assuntos, né? Conhecimento, quanto mais a gente compartilha, né? Quanto mais a gente divide ele, mais ele se multiplica. Então, é importante que a sociedade como um todo ela entenda o processo de privatização, desestatização. É importante que a gente despolitize o discurso. Eu acho que, assim, politizar o discurso de privatização ou desprivatização ou estatização é muito ruim, né? Porque você trabalha com algumas em cima de situações, mas sempre de forma enviesada, né? Então, eu acho que a politização do discurso ela é ruim, tá? Então, e quanto mais a gente discutir, obviamente que melhor, tá? O que a gente não pode é trazer a discussão para a mesa e fazer com que a discussão ela dure a eternidade, né? Porque o que a gente vê muito dentro do nosso processo legislativo é a discussão de temas e os temas, assim, eles não saem do lugar porque eles precisam ser melhor discutidos. Então, precisa ser melhor discutido? Precisa ser melhor discutido. Mas é importante que isso seja feito de uma maneira, assim, tranquila, mas que seja feito de uma maneira propositiva, profissional, de forma a sair da situação, né? A chegar a uma conclusão. A gente não pode ter uma discussão dessa durando anos, né? O tema é denso, é profundo. Então, vamos botar uma meta de discutir o tema dentro de um governo, né? Dentro de 4 anos, por exemplo, que eu acho que é um prazo suficiente, né? Mas, assim, acho que a questão da privatização ela tem que ser bem estruturada, bem conversada, tá? E no mundo existem diversos modelos, tá? Os modelos eles são dos mais variados. Existe a situação da privatização integral, né? Ou seja, o governo sai integralmente. Tem essa situação da Eletrobras que você cria uma empresa de economia mista, né? Então, assim, os modelos são os mais variados possíveis. Perfeito, doutor Fábio, muito obrigada, viu, pela contribuição aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde por aí, bom trabalho. Obrigado igualmente a todos, um abraço.